Não é de hoje que sabemos que Roronoa Zoro tem o sonho de se tornar o rei dos espadachins. Na verdade, desde o começo de One Piece, nós temos essa temática do nosso queridíssimo espadachim do bando do Chapéu de Palha. E a forma como ele até mesmo desafiou o maior espadachim atual de One Piece. Nós temos Drácula e Mihawk com esse título. E o Zoro, naquela época, levou uma puta surra do espadachim frenético que parece um vampirão. Mas agora descobrimos que seu ancestral também teve esse grande título. Ryuma the King é o seu nome. O grande espadachim que lutou contra Zoro em Thriller Bark. Isso é uma demonstração da sua habilidade e do seu poder de uma forma magistral. Mas grandes mistérios e grandes poderes estão relacionados para nós em O Poder da Maldição. O primeiro one shot de Eiichiro Oda no mundo de One Piece que foi adaptado na Netflix em forma de animação. Yo Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers de O Poder da Maldição e também do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui então falar sobre essa crônica envolvendo a Ryuma the King, que agora nós sabemos que é ancestral de Roronoa Zoro. Mas antes eu queria falar pra vocês que essa semana vai rolar o capítulo 100 de Que Haja Luz. Se você não está acompanhando a novel do canal do Geek Brasil, nós vamos chegar à marca de 100 capítulos essa semana, com página colorida, com personagens de Que Haja Luz sendo ilustrados por grandes artistas, e eu tô realmente empolgado para entregar esse capítulo diretamente para vocês. Tem grandes plots, tem grandes surpresas pra vocês, então comece agora a ler Que Haja Luz, tanto pelo Tapas, quanto pela Amazon, quanto também pela Novel Mania. O link tá na descrição. Nesse dia 21 de janeiro de 2024, tivemos a grata surpresa do lançamento do primeiro one shot de Eiichiro Oda baseado no mundo de One Piece. Antes de Monkey D. Luffy, tivemos Ryuma, o grande espadachim que viveu em um certo período de One Piece na qual nós não sabemos. E sua história se passa em uma cidade que tem como seu protetor o segundo maior espadachim do mundo, chamado de Shirano, com grande poder. Ele é um herói para todos porque ele salvou uma garota chamada Flare há 7 anos, o que lhe deu fama. Isso porque um grande dragão atacou a sua cidade e através disso toda a sua família, todos os moradores do seu vilarejo foram completamente mortos. E assim, do meio das cinzas, Shirano acabou chegando com a Flare, sendo a única sobrevivente do ataque do grande dragão. E como um dia qualquer, no meio ali da taverna, um espadachim chamado Ryuma surge morrendo de fome e é alimentado então por Flare, a garotinha na qual Shirano havia salvado. Depois de todo esse tempo, Flare e Shirano se encontram pela primeira vez, o que deixa a garota super empolgada. Mas Shirano passa boa parte do começo do anime provocando o Ryuma. Isso porque quando dois espadachins tocam suas bainhas, é uma chamada para um duelo. É quase como se um estivesse desafiando o outro para um confronto. Porém, por mais estranho que pareça, o Shirano não conhece essa forma de duelar, não conhece essa forma de provocação, ou pelo menos dá a impressão de que não conhece. Isso faz com que o Ryuma fique cada vez mais irritado com o personagem. Porém, Shirano não é o espadachim mais forte do mundo e está abaixo apenas de The King, o maior espadachim atualmente, como é colocado na história de uma apresentação excelente sobre esse grande personagem, já que até mesmo
o próprio Ryuma consegue cortar a estátua, né, o busto que está dentro da taverna, mostrando que aquele era o espadachim mais forte do mundo. Assim, quando os dois, tanto o Ryuma quanto também o Shirano, vão entrar em um combate dentro da taverna, a Flare acaba impedindo os dois de lutarem, o que faz do velho Ryuma um grande gado. O Sanji seria o grande amigo dele. Eu vejo claramente o Sanji e o Ryuma abraçados, né, os dois ali abraçados, e o Zoro extremamente irritado em ver que o seu ancestral era uma espécie de Sanji, né? Seria algo bem interessante, uma imagem, uma arte do Oda nesse sentido. Então, no meio de toda essa confusão de quando o Ryuma está saindo da caverna, ele tromba em uma pessoa que acaba fazendo um truque de mutilação. Como forma de vingança, ele diz que usará a trombeta do chifre do dragão para invocar a fera e destruir aquela cidade, como aconteceu há 7 anos. Assim, todos correm do local, o que faz Flare dizer que tudo é culpa do Ryuma, o que o espadachim concorda em tomar como culpa. Essa é uma forma narrativa para mostrar para nós que o Ryuma também tem um senso de que ele meio que ele coloca-se como culpado. Ele tem uma noção de que aquilo é algo sensível para a garota, já que o Shirano é o grande herói dela. E assim, ele tenta impedir com que a garota visse a realidade dos fatos. Porém, ela, sendo a única a ter ficado na cidade para ser confrontada ali pelo dragão, enxerga que o Shirano estava de tramóia com o rapaz que se automutilou e era apenas um truque para ficar com todo o ouro da cidade. Assim, vendo a forma como o Shirano havia destruído o vilarejo de Flare, matado todos os seus moradores, matado os pais da garota e roubado todo o seu ouro, Ryuma atropelou o Shirano e depois eliminou o dragão com uma bruta facilidade, mostrando um poder avassalador. Ryuma diz que era apenas o poder de um lagarto, né? Sempre o Eiichiro Oda colocando essas questões sobre dragões não serem dragões de verdade. Ele sempre brinca com isso, a gente observa um dragão aparecendo e depois outro dragão surge, na qual o Oda acaba passando uma mensagem pra nós, acaba passando um sinal pra nós de que não é um dragão de verdade. Aí surge o Kaido com a figura dracônica e depois é uma Akuma no Mi focada num peixe. Então o Oda sempre coloca isso, mostrando que não era um dragão de verdade. E assim, o Ryuma se despede de todos da cidade como o grande herói. Então, o taverneiro vem e explica para nós, traz a informação de que Ryuma é o King, o maior espadachim do mundo, que ele havia recebido o título de Ryuma the King, mas que por algum motivo não sabia do título. A questão é que esse título foi dado a ele pelas pessoas na qual ele salvou, sendo assim o maior espadachim da sua época. Então, nós temos a grande revelação, diferente, é claro, do one shot que foi colocado, foi feito por Eiichiro Oda, se não me engano, no ano de 1994. Temos a grande revelação de que Ryuma é mesmo o Ryuma que lutou contra o Zoro em Thriller Bark. Já dava pra saber por causa da Shusui, que rola ali durante toda a animação, né, que é colocada ali no lugar da espada que o Ryuma tinha no one shot, inclusive já com a sua lâmina negra, mostrando de forma avassaladora o poder do maior espadachim do seu tempo. E como o ancestral do Zoro era inacreditável. Naquela época, lutando contra o dragão e também lutando contra o Shirano, o personagem já tinha uma lâmina negra, mostrando o seu poder inacreditável. Sobre o episódio, eu achei a animação bem interessante. Ela varia bastante em questões um pouquinho boas, né? Até mesmo ótimas, mas também tem algumas cenas irregulares. Não sei se faltou um pouquinho de orçamento, mas, cara, eu sou um fanboy de frames animados com mangás. Eu sou um fanboy, então eu não consigo ter o meu completo juízo com essas cenas. Porque eles usaram bem esses pontos e me empolgou pra caramba os momentos que eles foram utilizados. Mas a cena de decapitação do dragão foi bem meh.
Porque no mangá nós temos uma fucking página dupla do Oda decapitando a cabeça do dragão de frente. Porém, a escolha do ângulo eu achei muito legal aqui na animação. Parece que ficou faltando alguma coisa, parece que foi deixado de ângulo ali, desse sentido de propósito, pra poder descer a faixa etária, eu não sei, né? Eu não tô dizendo que tinha que fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V, porque vocês sabem muito bem que eu gosto que os animadores criem algo diferente ou coisa do tipo, mas o que eu tô falando aqui é que eu acredito que dava pra criar, né? Dava pra utilizar um ângulo melhor na cena. Mas isso é apenas um detalhe, eu gostei da animação, gostei do que foi apresentado, até mesmo uma trilha cantada foi utilizada, por mais que seja bem rápido que essa trilha sonora cantada foi utilizada na cena, mas é uma coisa legal, né? Um ponto interessante pra gente frisar aqui e ver que o mundo de One Piece é gigante e que isso ainda pode ser explorado através ali do dinheiro que a Netflix tem. E uma coisa que é legal é que nesse spin-off o Oda já colocava as características bem interessantes sobre o que seria o lema de Gold Roger em One Piece: fama, riqueza e poder. O Shirano usou Flare para conseguir fama e poder, se tornando o segundo espadachim mais forte de todos os tempos e espalhando esse boato de que havia derrotado o dragão de uma forma inacreditável, assim ganhando fama e poder. E usava o poder do dragão para conseguir sua riqueza. Engraçado que tem alguém sentado no trono hoje em One Piece que tem o poder de usar dragões como barganha para se tornar poderoso. Não foi ele ou ela que transformou 20 reis em dragões celestiais e assim se tornou o grande rei do mundo? Também ficamos na curiosidade sobre o tempo em que o Ryuma viveu na timeline de One Piece. Se o spin-off foi colocado como, confirmando na verdade o Zoro como descendente do Ryuma e resetou a linha do tempo dele, isso quer dizer que ele pode ter vivido no século perdido. Isso reforça ainda mais o ponto de que a Era de Ouro do país de Wano seja na época do século perdido, o que pode encaixar as peças de que o Reino Perdido era um único país só, mas ainda assim dividido por regiões. E isso explicaria como o espadachim de Wano estava tão longe de casa, sem um contexto maior, sem uma ligação maior, sem a gente saber como o Ryuma foi parar ali. A gente tem essa ideia de que o personagem poderia estar ali porque era um continente só, com vários vilarejos, várias pessoas vivendo através do mundo de One Piece. Agora é função do Zoro seguir os caminhos do seu ancestral e conseguir se tornar Zoro the King. Interessante que o Zoro lutou contra o próprio King e agora está em rumo para conquistar o seu grande título de ser o maior espadachim de todos os tempos.